Bom dia, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Luz da Manhã. Já quero começar profetizando, afirmando para a sua vida e também para a minha uma quarta-feira extraordinária, um restante de semana extraordinário. Recebe daí, eu recebo daqui também. Amém. Assim seja, assim já é para nós. E aí, como você passou esses dias? Como você está? Vai chegando, vai, né, se acalmando, se tranquilizando, respirando. Vamos fazer nossa respiração consciente de segunda a quarta e sexta. É para você fazer aí também os outros dias da semana e em vários momentos do seu dia você pode reservar quantos minutinhos que a gente gasta para fazer isso? Um minutinho? Reserva sempre uns momentos do seu dia para você fazer essa respiração consciente, porque ela é maravilhosa, tem vários benefícios, oxigena o nosso corpo, oxigena o nosso cérebro e também o nosso corpo, tranquiliza a nossa mente, para os pensamentos acelerados, dá aquela acalmada, né, naquela agitada que a gente está com aqueles pensamentos, dá uma desacelerada, a gente sente até o nosso corpo se acalmar de fato. Então faz e cria o hábito de fazer essa respiração consciente, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer 3. Inspirando pelo nariz, segurando 1, 2 e soltando pela boca até 6. Vamos lá. Inspira fundo pelo nariz. Segura 1, 2. Agora solta lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma vez. Inspira fundo pelo nariz. Segura 1, 2. Agora solta lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai soltando o corpo. Isso. Mais uma vez. Inspira fundo pelo nariz. Segura 1, 2. Agora solta lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4. Isso, muito bem. Vai relaxando o corpo, soltando o corpo e se preparando para mais uma mensagem especial para você. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre um livro que eu comecei a escutar, né, através de audiobook que tem no YouTube, do Augusto Cury, que é Ansiedade. Gente do céu, foi hoje que eu comecei. Eu vou pegar aqui a imagem do livro e vou deixar aqui para vocês. Mas é sobre a ansiedade e o Augusto Cury fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é quando a gente, né, quem tem ansiedade sabe muito bem o que é isso. A gente começar a ficar com pensamentos acelerados e pensa uma coisa, pensa outra, e daqui a pouco tá pensando e tá cheio de preocupação e vem um pensamento negativo, um pensamento de catástrofe, um pensamento de preocupação, de medo, de aflição, vai trazendo outros e aquilo vai gerando um turbilhão na nossa mente. E o Augusto, ele fala uma coisa muito interessante. A gente tem o costume de higienizar a nossa casa, não é verdade? A gente não fica ali na nossa casa, né? Pensa aí na sua cozinha. Você não deixa resto de alimentos aí que estão apodrecidos, né? Com cheiro forte, né? Sujeira, tudo ali na sua cozinha, na sua mesa onde você almoça, janta, toma seu café, né? Come aí suas refeições. Você não deixa o ambiente cheio de lixo, né? E se, né, uma pessoa deixa o ambiente numa situação dessa, ela, né, não tá ali, não tá normal. A gente sabe que, né, o normal é a gente manter o nosso ambiente higienizado. A gente não deixa restos de alimentos estragados ali, né, que traz ali larvas e mau cheiro, né, pode gerar ali contaminação. A gente não deixa, a gente higieniza a nossa casa. Só que a gente não faz isso com a nossa mente, né? A gente termina deixando lixos na nossa mente. Então a gente pensa no externo, o externo a gente, ok, né? A gente
deixa ali, né, higienizado, bonitinho, só que na nossa mente a gente não faz isso. E ele fala da importância da gente higienizar a nossa mente. Tem várias formas da gente higienizar a mente. Essa respiração consciente é uma higienização da mente. A meditação é uma higienização da mente. Oração, né? Não falando aqui de uma forma religiosa. Todos os meus conteúdos não é sobre religiosidade, tá, gente? Quando eu cito alguma coisa nesse sentido, é espiritualidade mesmo. Então, né, uma oração, a gente cultivar ali pensamentos positivos, e uma coisa muito interessante que o Augusto Cury fala é sobre o nosso eu, a gente usar ele como um guardião. Sabe, quando vem aquele pensamento que é lixo, que é destrutivo, que te deixa, que você sabe que vai te deixar mal, a gente já pegar ali como um guardião da nossa própria mente e refutar, e a gente ir para cima desses pensamentos como um guardião mesmo e refutar, sabe? E falar não, aqui não, usar a autoridade, Deus também dá autoridade pra gente para esses momentos, para a gente ir contra esses pensamentos, contra essas ideias destrutivas. Então ele fala sobre a gente ser esse guardião, né, que refuta esses pensamentos negativos, que fala aqui não, lixo aqui na minha mente eu não aceito. Eu vou limpar a minha mente e limpar através, né, de ferramentas que a gente utiliza, como eu já falei, meditação, né, todas essas ferramentas, e fazer esse processo de guardião da nossa própria mente, usar nós, esse poder que a gente tem de raciocinar, esse poder que a gente tem de pensar, usar a nosso favor e falar, aqui na minha mente eu mando. Eu mando através do poder que Deus me dá, né? O poder que Deus me deu. Eu não vou permitir qualquer pensamento me diminuir. Não vou permitir qualquer pensamento me fazer vir a menos. Não vou permitir qualquer pensamento estragar o meu dia. E você ficar ali como guardião. Então, assim, foi hoje que eu comecei a ler ouvir, na verdade, né, esse livro, e já me deu umas ideias, assim, sabe? Já teve uns insights, umas viradas de chave. Na verdade, já falei sobre isso, né? Não lembro se aqui nesse canal eu já falei, eu acho que foi no outro canal que eu tenho, que eu não utilizo mais ele, eu utilizo só esse mesmo, tá? Mas eu já gravei vídeo falando sobre refutar esses pensamentos negativos, destrutivos. Só que é sempre bom a gente ouvir, que a gente às vezes ouve de uma forma diferente, né? Aí entende de uma forma diferente, cai um insight, tem um insight assim diferente. Então é muito bom a gente sempre aprender. Então, assim, seja, sabe, o guardião, porque às vezes a gente, né, protege ali o filho, né, se protege também de coisas externas, né, a gente se protege, não vai atravessar de qualquer jeito na frente de um carro, de um ônibus, né, não vai fazer alguma coisa ali que é perigosa, que a gente sabe que vai ser contra a nossa vida, a gente não faz, né, de forma externa. Só que quando é no sentido interno, a gente não faz. A gente deixa os pensamentos deitarem, rolarem e fazer a gente ficar nessa ansiedade, nessa tristeza, nessa angústia, né, nessa aflição, nessa preocupação, que parece que é sem fim, mas ela tem fim, sim. A gente vai, né, Deus vai nos dar a graça de dar um fim nisso, nessa aflição constante, né? Que às vezes a gente se pega numa aflição constante, numa preocupação, num medo. Por quê? Porque a gente não foi o guardião da nossa própria mente. A gente não fez a higienização que a gente precisava fazer para manter esse ambiente aciadinho, para manter esse ambiente habitável, né? Porque se a gente habita num ambiente bagunçado, sujo, tudo desorganizado, imagina, a gente não tem paz, a gente vive com essa agitação, com essa desorganização dentro da gente e a gente sente o efeito de tudo isso, né? E é até perigoso pegar alguma doença, né, por contaminação cruzada, enfim, falando do ambiente externo.
e sobre o ambiente interno, que é a nossa mente. Se a gente vive numa mente cheia de lixo, a gente vai adoecer também, sabe? Então vamos ser os guardiões da nossa mente, sabe? Através do poder que Deus dá pra gente de rebater esses pensamentos, de questionar esses pensamentos. Por que que eu tô pensando isso? Peraí, qual o motivo que eu tenho para pensar nisso? Quando a gente vai ver, a gente não tem motivo para pensar nisso e está tudo bem. Outra coisa também, né, que a gente quer muito ficar no futuro, no que, ai, o que, que vai acontecer, ai, o amanhã, o depois, e sendo que o que a gente vive é sempre o agora. Quando você pensa no futuro é agora, quando você pensa no passado é agora, quando você está vivendo é agora, é sempre agora. Então, a gente vir mais pro agora, estar mais no agora, também ajuda, né? Essa mente que fica cheia de pensamentos negativos, de preocupações e aflições, a dar aquela acalmada, aquela tranquilizada. A gente ajuda, né, esse guardião a fazer o trabalho dele de guardar essa mente quando a gente vem para o aqui e agora. Então, o meu convite para você e para mim também hoje é esse. Vamos higienizar a nossa mente. Vamos ser os guardiões da nossa própria mente. Vamos guardar a nossa mente. Vamos cuidar dela, zelar, não deixar com que lixos sejam jogados nela. Muitas das vezes, nós mesmos jogamos esses lixos. Olha só que loucura, né? A gente quer estar num ambiente organizado, higienizado, mas a gente mesmo joga aquele monte de coisas de lixo e a gente deixa ali. Então, o que já está, vamos retirar, vamos higienizar essa mente, esse ambiente e ficar aí de guardião. Não aceita qualquer pensamento negativo, não. Não aceita qualquer pensamento de preocupação, não. Confia em Deus, descansa em Deus, né? Cultiva aí a sua espiritualidade, que é muito importante. A sua fé, fé em Deus, fé na vida, fé em dias melhores, fé na proteção do Altíssimo, sabe? A gente se agarrar nisso para a gente ter dias melhores, porque senão a gente entra, né, nesse mar de aflição, de preocupação, de angústia, e a gente morre aos poucos por dentro. Então vamos viver, né? Vamos viver a vida incrível que a gente tem para viver aqui nessa terra e cuidar da nossa mente, tá bom? Fazer terapia é muito maravilhoso. Consumir conteúdo desse tipo, colocar, né, como eu já falei, sobre músicas construtivas aí no seu ambiente, né? Vídeos como esse, livros, audiobooks, palestras, conteúdos que edificam, tudo isso servem como limpeza para a nossa mente, como higienização. Vamos utilizar tudo isso que a gente tem e viver dias melhores, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que você percebe que essa pessoa tem deixado, né? Assim como eu também tenho deixado muito lixo estar na minha mente, mas vamos juntos nesse propósito de higienizar a nossa mente e de ser o guardião da nossa mente também, que é essa ferramenta poderosíssima que Deus nos deu, tá bom? E, né, se inscreve, deixa seu like também se você gostou do vídeo. Deixa seu comentário, compartilha comigo alguma coisa, vamos interagir, usa esse local, tá bom? De interação, pra gente ter essa troca gostosa. Fique bem, um grande beijo no seu coração, nos vemos sexta-feira, tchau, tenha uma excelente quarta-feira, né? Uma excelente quinta-feira e sexta-feira estamos de volta. Tchau!